Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. E hoje, antes de nós começarmos a nossa viagem dos 66 livros da Bíblia, como nós iremos iniciar a nossa viagem pelo Novo Testamento, nós vamos fazer esse vídeo para que você possa ter uma ideia de o que virá pela frente. Inicialmente, se você quer entender a verdade, o Novo Testamento e a mensagem de Jesus, você está aqui no lugar certo. Nesse vídeo aqui que nós daremos uma introdução sobre o que é o Novo Testamento, como ele se organiza, o que você vai encontrar em cada parte dos 27 livros da Bíblia, do que nós vamos estudar nessa nova fase. E o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele é a segunda parte da Bíblia. Lembra-se que quando nós dissemos no vídeo passado que o Antigo Testamento se resume em 39 capítulos e o Novo Testamento se resume em 27 capítulos. E ele começa o que? Justamente do nascimento de Jesus. E é aqui que a história começa, muda de uma maneira radical, que é a promessa do Antigo Testamento que Jesus viria e que o novo tempo iria começar, porque Cristo seria e seria naquela época e continua sendo o divisor, o que mudou toda a história. Tanto é que Cristo ele divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. O Novo Testamento ele foi originalmente escrito no grego koiné, que é o grego conhecido, popular da época, que é totalmente diferente do grego moderno. Ele foi escrito, o Novo Testamento, durante o período de 50 depois de Cristo até 100 depois de Cristo. E o Novo Testamento também ele foca na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, no nascimento da igreja e nas cartas que orientam os cristãos ali daquela região da Ásia Menor, que hoje representa a atual Turquia, o país da Turquia em Istambul. E quantos livros tem o Novo Testamento? O Novo Testamento ele é composto por 27 livros e podemos dividi-los da seguinte forma, de uma maneira fácil da gente entender, compreender e estudar. Nós temos os 4 evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles contam a vida, os ensinamentos de Jesus sob diferentes perspectivas, e quando nós entrarmos nos livros você vai entender. Nós temos o livro Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Nós temos um livro histórico, que é os Atos dos Apóstolos, que mostra como a igreja começou e como que ela se espalhou pelo mundo. Tudo começa no livro de Atos, que é uma ligação, que na verdade Atos ele é como um link, ele funciona como ele ligando dos 4 evangelhos, fazendo ligação para as viagens missionárias de Paulo, para que assim você possa entender o propósito das cartas paulinas e das cartas gerais. As cartas, nós temos 21 cartas, sendo 13 cartas do apóstolo Paulo e as restantes escritas por Pedro, por João, Tiago e outros, como Judas. E as cartas elas foram escritas para direcionar as igrejas e cristãos para ensinar, corrigir e encorajar. E nós temos um livro profético que é o Apocalipse, que é uma visão simbólica do fim dos tempos e da vitória final de Deus sobre todo o sistema maligno que é contra Deus. E qual que é o tema central do Novo Testamento? O centro do Novo Testamento é Jesus Cristo. Tudo gira em torno dele, sua vida, seu ministério, seu sacrifício e sua promessa de que ele irá voltar. E é essa crença que nós temos que ter hoje. Jesus, como o Messias prometido, a salvação pela fé e não pelas obras, a vinda do Espírito Santo, o nascimento da igreja e a esperança da vida eterna. E o que nós iremos ver nessa série de livros do Novo Testamento?
A cada vídeo nós vamos estudar um livro do Novo Testamento, começando por Mateus, sempre com foco em 6 pontos importantes. Quem escreveu o livro, quando e para quem que ele foi escrito, qual é o contexto histórico da época do livro, os principais temas e mensagens de cada livro, os versículos chaves de cada livro e como aplicá-la nos dias atuais, não é? Para a gente entender. Então, para a gente fazer um resumo rápido aqui do Novo Testamento em números. O livro O Novo Testamento tem 27 livros, tem 260 capítulos, 7.957 versículos, escrito por cerca de 9 autores e escrito num período de 50 anos. Então, quando você chegou até o final desse vídeo, se você quer entender o Novo Testamento como antes você nunca entendeu, vem com a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse projeto com quem também quer mergulhar e aprender mais da palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida, alguma coisa, deixe nos comentários. E no próximo vídeo nós vamos começar a falar dos evangelhos, iniciando com o evangelho de Mateus, um dos mais completos registros da vida de Jesus. Vamos ver por que ele escreveu para os judeus, como ele se apresenta, Jesus como rei, e que isso muda a nossa fé hoje em dia. Então, gostou desse vídeo? Curte aqui embaixo qual livro do Novo Testamento você está mais ansioso para estudar e não esquece de compartilhar com seus amigos e até o próximo capítulo.